Fala, João. Corinthians perde. Primeira derrota do Corinthians de Fernando Diniz aí no Brasileirão, 2-1 contra o Mirassol. A gente tá tranquilo, né? O final de semana tranquilo e tal, terminando. Domingo à noite já é meio melancólico. Aí vem o Corinthians para terminar de deixar a gente deprimido com uma partida dessa, né? A partida do Corinthians do Brasileirão nos últimos anos, né? Tem sido corriqueiro. O Corinthians, nos últimos anos, tem se mostrado um time nas Copas e outro completamente diferente, desanimado, sem muita raça, né? Sem pegada aí no Brasileirão. O Corinthians volta à zona de rebaixamento. Um jogo, a gente vai conversar aqui, um jogo que a gente vai reclamar de alguns jogadores, a gente vai reclamar do desempenho, a gente vai falar sobre a questão física, principalmente no final do primeiro tempo e no segundo tempo, mas a gente também não pode tirar dessa equação a atuação do juiz, né, o Matheus Candansan, né, palmeirense, né, notoriamente palmeirense aí, que arrebentou com o Corinthians. A gente vai conversar muito. Um jogo que começou sem luz, né? A luz acabava, a luz voltava, um negócio meio varziano aí. O Corinthians entrou com uma escalação diferente, né, Johnny? O Corinthians entrou com, por exemplo, o Ranieri na lateral direita. O Corinthians entrou muitos desfalques, né, do Corinthians por suspensão, por contusão. O Ranieri atuou na lateral direita. Curiosamente, o Pedro Milans vai perdendo espaço mesmo, ficou no banco, nem entrou. O André Ramalho na zaga, a gente vai falar muito sobre André Ramalho, né? O Gabriel Paulista, o Matheus Bidu. A dupla de volantes também vai ser bastante comentada hoje, o Matheus Pereira e o Alan, né? E lá na frente, a mesma frente que atuou contra o Peñarol, né? O Bidon, o Lingar, o Garro e o Yuri Alberto aí. Um jogo, como eu falei, que não começou... Tecnicamente foi um jogo fraco, né? O Corinthians tentando segurar a bola um pouco, o Mirassol também sem muita qualidade, um time que vem mal no Campeonato Brasileiro, né? E aí tem uma expulsão, né? 10 minutos de jogo, uma expulsão do jogador Edson do Mirassol, um carrinho por trás, e aí o VAR chama para anular a expulsão. Seria um começo muito bom para o Corinthians, jogaria praticamente o jogo inteiro com um a mais, mas o VAR reverte essa expulsão. Poucos minutos depois, né, um pouco mais para frente no primeiro tempo, um pênalti absurdo, né? No caso Eduardo, uma simulação. Aí o VAR não chama. É incrível esses anos de VAR. O que tem acontecido com o Corinthians é uma coisa absurda. O VAR não chama. O Mirassol abre o placar e logo depois o segundo gol do Mirassol, um gol de cabeça, uma jogada do Carlos Eduardo também pela direita, as duas jogadas nas costas do Matheus Bidu. Ele cruza na cabeça do Edson, que é o cara que tinha sido expulso e depois não foi. Que subiu sozinho, o André Ramalho com a bigorna na perna, né? Não sai do chão, não sobe 1 centímetro. O Corinthians toma um segundo gol. Segundo tempo a gente vai conversar mais para frente. E aí, me fala o que você achou de todos esses lances aí. A expulsão foi revertida, essa escalação alternativa, né? A gente vai poder analisar os jogadores também. Aí, Johnny. Mano, um absurdo o André Ramalho, um absurdo. O cara me faz ter saudade do Kaká, do Félix Torres. Pelo amor de Deus, ele é muito, muito ruim, cara. Compromete, muito inseguro, erra passes, perde tudo na disputa aérea. Impressionante esse jogador. E Matheus Candansan, esse cara... A gente esquece, né, Diego? Passa um tempo sem o árbitro apitar o jogo do seu time, você acaba relevando, esquece, mas esse cara aí já não é a primeira, já não é a segunda, ele sempre tem atuações assim contra o Corinthians, tendencioso, revertendo faltas, expulsa um jogador, aí o VAR chama, é incrível, o VAR sempre chama contra o Corinthians, mas para lances a favor nunca chama, é impressionante isso. Alguém da direção do Corinthians tem que falar isso, cara. Não é possível. Será que só a gente que vê isso? Quem? Mas quem da direção? Cara, não sei. Não é possível que só a gente veja isso, cara. O Corinthians é um clube que se navega sozinho, cara. Não tem ninguém, não tem bastidor, não tem nada, cara. Não tem poder de bastidor nenhum e um time sem vontade também. É um combo de coisas, né, Diego? Você achou que o Corinthians jogou, não teve vontade
ou você achou que faltou perna? O Diniz tem essa filosofia de repetir as escalações. Alguns jogadores, né, vem atuando muito, o Garro, o Bidon, jogaram todos os jogos com o Diniz, né, e é final do seu calendário, tá uma loucura, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, Brasileirão e Copas. E realmente ficou, para mim, ficou muito claro, assim, que faltou perna para alguns jogadores, o Matheus Bidu também sentiu um pouco, né, os jogadores de meio campo aí, você achou que foi falta de vontade, uma questão física, os dois? Cara, para mim os dois, cara. Para mim é um time como o Corinthians, cara, que os jogadores recebem salários milionários. Na minha opinião, não pode entrar num jogo assim desligado, sem vontade. Quando faz o gol com o Dieguinho, o time dá uma. Parece que vai acender assim, mas, pô, 37 do segundo tempo ali. Você não pode esperar até esse momento do jogo para você dar aquele gás, tá perdendo de 2-0, fazendo uma partida ruim. Mesmo faltando perna ali, eu acho que dava para cada um dar um pouquinho mais ali. Principalmente pela situação do time na tabela, né? A gente ganha do Vasco e dá aquela respirada e fala, pô, agora só mais uma vitória, a gente já vai ali para o meio. Mas é sempre essa mais uma vitória que nunca acontece e a gente vai ficando frustrado, né? Complicado. Pois é, você falou do gol do Dieguinho no segundo tempo, o Diniz meio que chegou num ponto ali que ele viu que o time não estava produzindo mais nada, né? E aí ele meio. A sensação que eu tive na hora é que ele meio que abandonou esse jogo. Falou, puta, esse já foi, foda-se, né? Vou começar a colocar os caras. E aí ele colocou as figuras, né? Entrou o Caio César, entrou o Dieguinho, que fez o gol. O marroquino o Zacarias Labiá entrou também, Pedro Raul, até o Alex Santana aí apareceu. Meu Deus. Foi revivido. Pois é. Integrado, e né? aí o Corinthians termina o jogo com todos esses caras, principalmente jogadores de frente, né? Saiu o Lingard, saiu o Garro, saiu o Yuri Alberto, saiu o Bidon. E aí, com essa escalação alternativa, aí o Corinthians acha esse gol e aí começa a chuveirar, tentar achar o Pedro Raul ali, mas ele é muito inoperante, né? Até o Hugo no final subiu ali, tentou jogar, deu até abriu uma bola na direita e tal, mas realmente a coisa não funcionou. Você achou que o Diniz deu mesmo uma abandonada e tal? Esse time que terminou o jogo aí realmente foi absurdo. E aí a gente tem que falar também do Alan, né? Do Matheus Pereira, que foram muito, muito mal aí, o André Ramalho. Os jogadores aí, a preocupação é essa, né, cara? Assim, o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians, quando tem todos os jogadores à disposição, time completo, é um time forte, realmente que consegue, e provou isso já algumas vezes, consegue enfrentar de igual para igual qualquer time no Brasil, inclusive o Flamengo e o Palmeiras. Mas quando troca algumas peças, aí 2, 3 peças, dependendo das posições aí que a gente está falando, né? Porque lá na frente ainda tem o Lingard, né? Tem um ou outro jogador ainda que pode ajudar, mas os jogadores que entraram hoje aí mostraram, o Alan, assim, alguns jogadores já tiveram oportunidades, vão mostrando realmente que não tem condições de jogar no Corinthians. O André Ramalho é um cara que é realmente um zagueiro muito estranho, porque quando ele chegou pareceu uma boa solução em 2024, naquela leva, né, de jogadores que chegaram para salvar o Corinthians do rebaixamento, e um jogador com bom passe e tal, carreira sólida, né, na Holanda e tal, e aí depois a coisa desandou, parece que o cara não perdeu totalmente o tempo de bola, não tem impulsão, né, errando o passe, né, era uma boa característica dele, não acerta um passe. Agora, no final, coisa já meio no desespero, ele pega uma bola do lado direito, tenta um chute de fora da área, do lado da puta que pariu, cara. Um negócio assim, não, parece que o cara não tem nenhum QI futebolístico, né? Não, ele fez um gol desse contra a Ponte Preta há meses atrás e pensou, será que vai dar certo? Mas não deu. É muito inconstante, compromete muito. Cara, hoje, eu falo pra você, cara, se tivesse o Gustavo Henrique hoje jogando, na minha opinião, a gente não tomaria esses gols aí, nenhum dos dois. Na minha opinião. E a gente vai falar sim do Alan, tem que falar do Alan, do Matheus Pereira, que são jogadores que, cara, o Matheus Pereira chegou muito bem ali,
fez algumas boas partidas, mas agora parece que ele virou o Charles, é impressionante, cara. E o Alan é um cara que, desde que chegou, já sabia que esse O Alan jogou dele... bola, a última vez que ele jogou futebol foi em 2021 no Atlético Mineiro, né? Então faz 5 anos que ele não joga bola, e às vezes um clube traz, às vezes enxerga como uma oportunidade, como o Corinthians trouxe aí sem taxa de transferência e tal, pagando o salário que é alto, né? Mas trouxe aí o Alan, e de repente pensando, vai que aqui ele joga, né? Vai que ele recupera o futebol dele, que ele perdeu há 5 anos, vai que ele acha aqui. É meio que uma esperança, uma aposta, é meio tipo o Santos levou o Gabigol, beleza, o cara não joga bola há não sei quantos anos, mas de repente aqui ele joga e tal, mas quase que aquele Alisson do São Paulo, na minha opinião, seria a mesma contratação que esse Alan, cara. Para mim, é a mesma coisa, assim, um jogador que não agrega e atrapalha, assim, um jogador meio desligado, parece que é um meio campo ali que não faz nada, não marca, não ataca, não dá passe bom, só dá passe para trás. Seu Breno Bidon também, cara, que partida horrorosa do Bidon hoje. Tudo que ele tentou, ele errou. Então, um meio campo muito perdido e a gente, hoje é até engraçado, né? Parecia uma partida de Dorival e não de Diniz, né? O time vinha bem, vinha consistente ali. E hoje foi uma daquelas partidas que a gente termina a partida e a gente pensa, puta que pariu, meu, podia ter feito qualquer outra coisa aqui. E a gente não sabe, a gente fica sem saber o que esperar. Você falou do Gustavo Henrique vem se mostrando um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, se não for o melhor, né? E a gente faz essa pergunta depois desse jogo de hoje: será que essa solidez defensiva do Corinthians era uma coisa coletiva, né? Realmente, ou parte do trabalho ainda recente do Fernando Diniz? Ou é o Gustavo Henrique que dá essa solidez defensiva? O Corinthians, por exemplo, além de tomar gol, né? Eram 7 partidas sem tomar gol. Tomou 2 gols hoje, um de pênalti e um por cima, né? Que dificilmente tomaria com o Gustavo Henrique, né? Um jogador que por cima é um especialista em bolas aéreas aí, tanto no ataque, né? Fazendo gols, também sentiam falta dele, né? Alguns escanteios aí e não tinha o Gustavo Henrique para concluir essas jogadas. E atrás aí, nessa bola, o substituto dele, o André Ramalho, toma um gol inadmissível para um zagueiro muito bem pago, um zagueiro com carreira internacional que joga no Corinthians. Não é a primeira vez, né, que a gente vê isso, ou ele perdendo tempo de bola, ou realmente não subindo. Eu não sei se ele não tem impulsão, às vezes ele parece que está totalmente desconectado do jogo também. Você falou do Alan, o André Ramalho também tem esse problema, né? Cara, assim, André Ramalho já tem um tempo já que ele tá assim, cara. Ele chegou bem, mas logo já ficou desse jeito, assim, muito, muito inseguro, cara. Tudo que ele tenta fazer, assim, não é uma decisão muito firme. E, pô, nesse gol de cabeça aí a gente viu, cara. Cara totalmente omisso ali, submisso no chão, não conseguiu pular. Então, cara, é muito difícil. Sem o Gustavo Henrique ali, bolas que o Garro costuma jogar no segundo pau ali, que o Gustavo Henrique ele costuma ajeitar para quem chega de trás. Pô, hoje o Galo tentou fazer umas 2 dessas ali, não tinha o Gustavo Henrique, e tava o André Ramalho ali, que nunca vai ganhar ali essa jogada aérea ali. Então, o Corinthians perde muito sem o Gustavo Henrique. E eu acho que o Gustavo Henrique, ele e o Gabriel Paulista, eles se completam, assim. Mas, pô, tirou ali o Gustavo Henrique, já era. O André Ramalho não é o cara que tem que ser o reserva imediato. Para mim, eu prefiro até o Choca. Para mim é bem melhor, o zagueiro mais novo, mais consistente que o Ramalho também. Então é isso, cara. São coisas que o Diniz tem que conhecer. Agora, isso é bom para ele ver, né, cara? Agora não pode cometer o mesmo erro. Bom que ele já sacou Charles, já sacou alguns jogadores aí que não entram mais, mas o André Ramalho, desse jeito aí, na minha opinião, não deve mais entrar, cara. Pois é. E o Breno Bidon, né? Você deu uma cornetada nele, o Breno Bidon, que teve seu melhor momento atuando com o Dorival Júnior, né?
mudou um pouquinho de posição, voltou à sua posição de origem, né? Saiu daquela posição de um armador, de enganche ali do Corinthians. O Fernando Diniz aposta tudo no Rodrigo Garro, e o Bidon recua um pouquinho e realmente não tem produzido, mas já vinha mal, né? É bom frisar, já com o Dorival ele vinha mal, já vinha em baixa depois daquela excelente final e excelente campanha na Copa do Brasil, e depois daquele jogo contra o Flamengo, que ele ainda foi bem, depois dali ele realmente deu uma caída e segue, né? Não tem jogado bem o Bidon, assim como outros jogadores, o André Luiz, que hoje também não jogou, ainda suspenso, também caiu de produção, né? Alguns jogadores subiram de produção, outros caíram, né? O Memphis Depay ainda não atuou com o Fernando Diniz, e é uma interrogação também. Memphis Depay, será que ainda vai jogar antes da Copa? E se ele jogar, vai ser mais visando uma readaptação, um recondicionamento físico aí pré-Copa, né, para atuar pela Holanda na Copa do Mundo? Será que ele vem para, ou se ele vai atuar para ajudar mesmo o Corinthians? Sempre uma polêmica em torno do Memphis Depay, né? Mas vários jogadores aí que a gente não sabe exatamente o que esperar, o que é um retrato do time, né? O Corinthians joga, próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira, né, contra o Independiente Santa Fé, lá na Colômbia, né, pela Copa Libertadores. O Corinthians está 100%, melhor campanha na Copa Libertadores até o momento. O Corinthians vai à Colômbia e aí o que esperar, né, do Corinthians lá na Colômbia? Um time um time aguerrido, um time que tem qualidade para jogar, que a gente tem visto nas Copas, principalmente a Libertadores, ou um time como o de hoje, né? Cara, é muito louco, né? Parece que o Corinthians está mais à vontade na Libertadores do que no Brasileiro, assim. Pega esses times assim, Mirassol, Bahia, o Corinthians sempre encontra muita dificuldade, cara. Seja em casa, seja fora. Então, o meu receio é o seguinte, cara, é a gente ir lá nesse jogo, nesse próximo jogo e, pô, ganhar muito bem, assim, e aí volta pro Brasileiro, clássico contra o São Paulo, o time entrar nessa mesma apatia, entendeu? É isso que não pode acontecer. E é isso, cara. Rodada que vem contra o São Paulo aí, em casa, tipo, a vitória é imprescindível, assim, o time tem que ganhar, já tá na zona, né? Com essa derrota de hoje, a gente acabou entrando aí na zona, deixou o Santos de porteiro da zona. Então, é complicado, cara. O time, a mentalidade no Campeonato Brasileiro, ela precisa ser mudada de alguma maneira aí, porque não adianta você fazer uma campanha de 100% na Libertadores, ganhar na Copa do Brasil, se o time está lá embaixo no Brasileiro, né? Claro, brasileiro a gente sabe que o time não tem fôlego para ser campeão, principalmente com a tabela do jeito que está, mas você tem que ter um esforço ali, tem que tratar os jogos de maneira séria, porque senão você se enrola ali, cara. Por exemplo, se a gente ganhasse hoje, já ia ali pro meio, né? Mas a diferença ainda é baixa de pontos, só que a gente fica sempre nessa, pô, se ganhar, e acaba não ganhando, né? Pois o Corinthians agora na 17ª posição, você citou o Santos, né? O Santos em 16º. A campanha do Corinthians é idêntica à do Santos, né? 14 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, saldo de -3. O Santos ganha nos gols pró, né? O Santos tem 19 gols. O Corinthians fez 10 gols no campeonato e é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. É pior do que a Chapecoense com 13, pior do que o Remo e o Mirassol, que tem 15. O Corinthians tem 10 gols em 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Uma vergonha para um dos elencos mais caros aí do Brasil, da América do Sul, né? E o Palmeiras, que é o líder do campeonato, o Corinthians está a 18 pontos do Palmeiras. 18 pontos em 14. O Palmeiras abriu 18 pontos do Corinthians em 14 rodadas. É um absurdo. É uma vergonha a campanha do Corinthians. Lembra um pouco aquela campanha que foi angustiante para a gente, a de 2024, né? O Corinthians perde muito tempo no campeonato com o Antônio Oliveira, né? Fica lá afundado lá embaixo, e aí depois que vem o Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano,
e acabam salvando eles e uma baciada de jogadores de qualidade aí, e mudam a história daquele campeonato. Mas agora a gente vê um Corinthians que começou o campeonato com o Dorival Júnior muito mal, né? Muitos jogos sem vencer, perdendo jogos em casa, Curitiba, Internacional de Porto Alegre, Bahia. O Corinthians perdeu várias partidas ganháveis, né? Entre aspas, dentro de casa, e agora se encontra nessa situação, e o Fernando Diniz vai ter dificuldade de sair também. Os piores resultados, diz, óbvio, a primeira derrota hoje, mas teve empate em casa contra o Palmeiras, com 2 a menos e tal. Na hora ali, pô, beleza, 2 a menos, seguramos e tal. Mas a verdade é que o Corinthians já perdeu muitos pontos dentro de casa, não consegue buscar fora, né? E a situação é difícil mesmo. A gente não imagina o Corinthians vai brigar lá embaixo o campeonato inteiro. Não dá para imaginar, porque o Fernando Diniz é bom treinador. Né? Eu sei que tem muita gente que ainda está meio assim. O começo foi legal, agora com essa derrota, eu tenho certeza que amanhã a gente vai escutar muita corneta. Mas é um bom treinador, o Corinthians tem boas peças aí, né? Jogou realmente desfalcado, só que é o que você falou, cara, também não dá para criar a expectativa de que o Corinthians vá atuar com seu time titular em todos os jogos, é impossível, né? E quando a gente tem que trocar 2, 3 peças, a queda de rendimento é essa, aí é muito preocupante, né? Um clube que não tem diretoria, não tem administração, tem porra nenhuma lá no Corinthians, é um negócio assim, que o Corinthians é gigantesco, porque outro clube na situação do Corinthians já tinha fechado as portas, né? O Corinthians só existe porque é gigante, por causa da sua torcida que não desiste, que comparece, que consome o clube, né? Por mais que o clube esteja endividado, fudido aí, o dinheiro não para de entrar, porque a torcida do Corinthians é diferente. Mas a gente fica preocupado, né? Porque a gente poderia falar, pô, a solução é, na parada da Copa, trazer alguns jogadores, traz umas 2, 3 peças aí para tentar melhorar, né, esse elenco. Mas a gente sabe que não é essa a realidade, e aí talvez seja um momento aí nessa intertemporada, o Fernando Diniz dá uma olhada com carinho na base, né, ver se acha mais um volante lá, ver se acha, né, um zagueiro, pô, sei lá, porque esses caras que estão entrando, Alan, Charles, que não tem jogado, André Ramalho, são muitos jogadores aí que fazem o nível do time aí, o nível de rendimento dentro de campo desabar, né, meu? A gente tem que ser justo também, né? Se o Corinthians está nessa situação, não é o culpado, não é o Fernando Diniz, né? O cara chegou aí já chegou num momento que o time estava numa situação bem perigosa ali. E você citou o empate do Palmeiras ali nas circunstâncias, bom, e a vitória contra o Vasco também, ótima. Mas esse jogo de hoje aí me preocupou também, cara. Você tira 2, 3 peças, o time vira algo irreconhecível dos últimos 7 jogos. Então é algo que a gente tem que ficar bem ligado aí, né? E vamos ver aí se essa parada, que vai acontecer nessa parada da Copa, porque a sequência do Corinthians agora, a gente pega o São Paulo, depois, se não me engano, é o Botafogo fora de casa e o Atlético Mineiro em casa. E aí, se não me engano, aí é a parada da Copa, né? Então são jogos muito importantes, jogos que a gente não sabe se a gente vai contar com o Memphis Depay e com outros jogadores, né? Mas o Corinthians precisa urgente de vitórias no campeonato para respirar, né, Diego? É isso aí. Então a sequência do Corinthians no Brasileirão é essa. Você falou, faltou um jogo, eu acho. O São Paulo em casa, né? No próximo final de semana. Depois o Botafogo fora. Aí o Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa, no dia 24 de maio. E termina, né, essa primeira parte do campeonato, pré-Copa, contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Então são jogos difíceis, né, cara? São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio, cara, né? Jogos grandes aí, o Corinthians vem perdendo pontos contra esses times menores, né? E vai pegar clubes grandes agora aí nessa sequência de 4 jogos. Exato, é isso que eu ia te falar. A gente desperdiça pontos contra Bahia, Curitiba, e aí sobra esses jogos difíceis aí para jogar, né? Agora o Corinthians,
em jogos difíceis costuma ir melhor do que contra esses times de menor expressão, né? Então vamos ver o que acontece, mas a gente precisa dessas vitórias aí, cara. Beleza, Johnny, tamo junto. Vamos esperar aí, a gente volta no pós-jogo da Libertadores, Independente Santa Fé e Corinthians, quarta-feira lá na Colômbia. Valeu, Johnny, tamo junto. Valeu. E vai Corinthians, mano.